minutos aqui é uma eternidade, né? Porque 5 minutos no auditório, não. Eu estou aqui entrando no YouTube para poder ver se eu acompanho alguma coisa no YouTube também, mas estou com medo de fazer ressonância. Estou vendo se eu consigo tirar lá. Maravilha. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui pela ESA da Bahia. Estamos começando mais uma edição do programa Colocando o Processo em Prática. Hoje temos aqui 2 grandes convidados, a exemplo do que já aconteceu nas outras quartas-feiras. A gente hoje vai ouvir a professora Paula Sarno Braga falando sobre boa-fé processual. Vamos ouvir o professor Paulo Henrique Lucon falando sobre coisa julgada e estabilização das decisões judiciais. Queria saudar a todos, dar as boas-vindas, agradecer a Paula, agradecer a Lucon por terem aceitado o convite e por estarem aqui virtualmente, né? Aqui na ESA da Bahia. Paula está aqui em Salvador, não é isso, Paula? Então, estamos presencialmente aqui, mas virtualmente na ESA. Lucon, queria lhe dar as boas-vindas à Bahia, ainda que virtualmente. Queria que depois dessa pandemia possamos nos encontrar, seja aqui na Bahia, seja aí em São Paulo, seja em outros lugares. A gente se encontra em Brasília, às vezes, né? Tivemos a oportunidade lá de se encontrar num café da manhã também, lá em Brasília. É sempre uma satisfação. Sinta-se em casa, aqui na Bahia, virtualmente. Sinta-se em casa na ESA da Bahia. E vamos tratar de 2 temas que são muito importantes, muito sérios. E, como sempre, a gente faz um programa que trata de coisas sérias, mas de uma forma não sisuda. Costumo dizer, viu, Paulo, viu, Lucon, que nosso programa é sério, mas não é sisudo. Então, fiquem à vontade, o programa é descontraído. Vou passar a palavra inicialmente para a professora Paula Sarno Braga, minha colega da Universidade Federal da Bahia, mestre e doutora lá pela UFBA, né? Somos colegas lá de faculdade de docência lá. Paula é expoente, publica aí livros e artigos, pesquisadora. Outro dia, Paula, eu estava conversando com um amigo nosso em comum, que é paulista, inclusive. Aí ele falou assim, Adonias, essa história de que baiano não trabalha não é verdade, não. Porque Paula, toda vez que Paula me passa tanto trabalho e ela não para de trabalhar. Aí eu falei, pois é, tá vendo? Que essa fama de que baiano não trabalha consegue atender assim, a um mito que é bom para alguns, mas nós baianos trabalhamos muito, não, Paula? E Paula também, gente, é diretora da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, da ANEP. E a gente vai ter aí, acho que semana que vem, né, Paula, a gente vai ter um congresso em homenagem ao centenário do professor Calmon de Passos. Tive a oportunidade de ser orientando de Calmon no mestrado. Deixa saudades aí. Mas, em maio, ele completaria 100 anos. Eu costumo dizer que ele não completaria, que ele completou 100 anos. Porque tem gente que sai do círculo da temporalidade, onde todos estamos, alça o voo para a atemporalidade, mas está sempre aqui conosco. Acho que o professor Calmon é uma dessas pessoas que está sempre conosco, sempre nas nossas lições, sempre uma referência necessária, né? E aí, fale um pouquinho da ANEP, fale um pouquinho desse congresso que vamos ter na semana que vem e parta para o seu tema. Está com a palavra. Maravilha, muito obrigada, Adonias. Inicialmente, eu tenho que agradecer a esse convite tão gentil do amigo Antônio Adonias para participar desse projeto, né, colocando o processo em prática da ESA, tão importante para todos nós advogados, né, estarmos sempre em contato com a prática da advocacia, sobretudo em matéria processual, né, dizer que é uma honra imensa fazer parte desse projeto. Agradecer também por compor aqui uma mesa virtual com a presença do nosso queridíssimo professor Paulo Lucon, né, que é um processualista, sem sombra de dúvidas, que foi uma grande referência na construção dos meus conhecimentos, dos meus humildes conhecimentos de processo. Né, eu jamais vou esquecer o artigo do professor de devido processo legal, que foi um divisor de águas na minha vida. Para mim é um dos artigos, um dos trabalhos mais claros sobre o assunto,
que a gente tem aqui no Brasil. Nosso presidente hoje do Instituto Brasileiro de Direito Processual, que está à frente de projetos maravilhosos, dentre eles o nosso projeto Mulheres no Processo, que é tão estimulado, né? No nosso concurso, Paula, para a UFBA, caiu esse ponto, não foi? Na prova escrita, que era devido ao processo legal. Eu, pelo menos, citei o texto do professor Lucum sobre devido ao processo legal substancial, né? Material. Exatamente. E foi nosso examinador, a propósito, diga-se de passagem. Exatamente. Foi nosso examinador, estava na banca do nosso concurso, exatamente. É verdade, é verdade. Eu, Adonia, também tenho assim, o grande prazer e honra de ser vice-presidente lá da ANEP, da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, e de poder ter tido a oportunidade de, no ano em que comemoramos o centenário do professor Calmon de Passos, a gente poder fazer essa homenagem a ele, né, que é o Congresso Centenário Calmon de Passos, que ocorrerá nos dias 9, 10 e 11 de julho, portanto, já na próxima semana. Ele será realizado em moldes parecidos com esse evento, na sala do Zoom da ANEP, e será veiculado ao vivo no YouTube, na ANEP Associação, né, nas nossas páginas, no Instagram e nas redes sociais como um todo estão disponíveis o link para inscrições, para quem quiser ter certificado, também se emite certificado. E o nosso grande objetivo é fazer esse evento com painéis que abordem temas que foram marcantes na obra do professor Calmon, onde a gente pede para os painelistas abordarem a temática com alguma referência, relação com a obra do professor, para a gente realmente poder homenageá-lo, né? Temos painelistas do Brasil inteiro, expositores do Brasil inteiro, em que pese a gente tem, obviamente, dado um prestígio maior ao pessoal do Nordeste, em especial da Bahia, que teve essa influência muito mais decisiva, marcante. Imagina, o professor Antônio Adonias foi orientando do professor Calmon de Passos no mestrado, né? E também essas exposições vão resultar em artigos que serão publicados numa edição especial da nossa novíssima revista da ANEP, revista eletrônica da ANEP, cuja primeira edição está saindo, e logo em seguida teremos uma edição especial em homenagem ao professor Calmon de Passos. Estão todos convidados, por favor, será uma honra, um prazer imenso recebê-los no YouTube. O nosso canal é o ANEP Associação, ANEP com 2 N's, Associação. Bem, fui convidada aqui pelo professor Antônio Adonias hoje para a gente poder abordar a boa-fé processual na nossa prática aí da advocacia. Não vou me alongar, prometo, inclusive ao professor Paulo Micon, que minha abordagem não será extensa, mas por que eu escolhi esse tema? Esse é um tema que já há alguns anos está muitíssimo presente na nossa prática forense da advocacia brasileira, não só no Brasil, como em diversos outros países do mundo, mas aqui no Brasil em especial, apesar dele já vem sendo abordado há alguns anos, ele continua muito presente, continua muito recente, e, por exemplo, não deve ter nenhuma semana que o STJ publicou um apanhado de situações em que se considerou violada a boa-fé processual, né, na prática forense, em processos que chegaram até o STJ, né, na perspectiva da violação ao dever de não surpresa, né, que é um dos deveres que emanam dessa boa-fé processual. Então, é presente, está no nosso dia a dia e exige que a gente realmente conheça as armas que ele nos dá na nossa vida diária, na nossa vida forense diária. Bem, é importante que eu esclareça inicialmente que quando falo de boa-fé processual, eu não estou aqui me referindo àquela velha boa-fé subjetiva, né? Aquele estado psicológico da pessoa que acredita estar agindo de acordo com o direito, né? Essa boa-fé subjetiva, essa crença de estar agindo de acordo com o direito, né, é um fato que compõe o suporte fático de diversas normas jurídicas no nosso ordenamento, como o possuidor de boa-fé para fins de indenização por benfeitorias úteis e necessárias. É boa-fé subjetiva, é esse estado psicológico do cara que acredita que está agindo de acordo com o direito, né? Mas não é dela que estamos a abordar. Ela já é presente há muito no nosso ordenamento, por muito tempo foi a única reconhecida pelos nossos tribunais, né? Mas já há algum tempo, né, nós também falamos na boa-fé objetiva, e a boa-fé objetiva não é fato, a boa-fé objetiva é norma jurídica, e sobretudo, em especial, é uma norma jurídica de natureza, de caráter principiológico,
né? E, enquanto tal, ela vem exigir condutas dos sujeitos de direito, e no nosso caso, dos sujeitos do processo, né? Não só de partes, advogados, mas de todos que participam do processo de qualquer forma, e o nosso juiz também está aí abrangido, o STF já firmou o entendimento de que também se exige essa conduta, esse comportamento de acordo com a boa-fé do nosso magistrado, tá? De modo que se exige de todos os sujeitos que de qualquer forma participem do processo essa conduta ética, proba, leal, cooperativa, dialógica, né, que contribua para o melhor resultado possível. Se espera que todo mundo que participe do processo haja com a ética esperada de toda pessoa de bem, né, toda pessoa de cultura mediana naquele contexto, né, e naquele lugar. Essa boa-fé objetiva, né, ela não contou com previsão expressa no nosso ordenamento por muito tempo. Né? Na vigência da Constituição anterior, antes da Constituição de 88, por exemplo, o máximo que a gente conseguia era um ou outro doutrinador, como Clóvis Couto e Silva, como a Agatha Schmidt, defendendo, né, que era possível extrair a boa-fé objetiva de um Código Comercial, do Código Civil de 16, mas fora isso, era algo praticamente ausente. Com a Constituição de 88, surgiu essa iniciativa de civilistas como Paulo Lobo, a Teresa Negreiros, de conseguir extrair a boa-fé objetiva da Constituição, como um princípio implícito da Constituição, que é criticado por muitos, mas foi uma postura adotada. Da dignidade, da solidariedade, da igualdade, e depois ela veio ser consagrada no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, né? E hoje, gente, já se fala em boa-fé, né, em diversos campos do direito. Não é só consumerista, não é só civil, é em diversos campos do direito, inclusive público, sobretudo processual. Né? No processo, hoje, quando a gente invoca a exigência de respeito da boa-fé no processo, a gente não precisa ficar se distorcendo, fazendo malabarismos assim, intelectivos para tentar extrair ela indiretamente de algum dispositivo da Constituição. É possível extrair? Né, do devido processo legal, que exige um processo justo e ético, como a Corte Americana, a Suprema Corte Americana já fazia, como o STF já fez, do contraditório, que exige que a participação seja ética, que a participação seja proba, mas a gente tem previsão hoje no Código de Processo, nos artigos 5º e 6º. Pelo menos. Outros também permitem que a gente extraia isso, mas o 5º e o 6º são muito explícitos nesse sentido, né, de exigir que todos, de qualquer forma, participem do processo, ajam com essa ética. Né, ajam com essa probidade, com essa lealdade, né, e com tudo mais que se exige em razão desse princípio. Bem, mas aí a gente se pergunta, uma cláusula geral, é muito aberto, né? Como é que eu concretizo isso para poder me valer disso na prática forense? Né? Foi a doutrina alemã que trouxe uma proposta que nos ajuda, na prática, a realmente dominar o conteúdo da boa-fé. E uma primeira função atribuída à boa-fé é uma função interpretativa de atos de vontade, de modo que a gente extraia deles um sentido ético e socialmente útil. E dentre esses atos de vontade estão a decisão judicial, que deve ser interpretada de acordo com a boa-fé, e hoje está expresso no 489, parágrafo 2º do CPC, e os atos de postulação, como petição inicial, contestação, e isso também está expresso no 322 do CPC. Né? Então, por exemplo, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu vi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, propondo que a interpretação de uma decisão judicial, de uma sentença em especial, que condenava o sucumbente em custas, não fosse aquela velha interpretação restritiva que se propugnava anteriormente. Antigamente se dizia isso, né? A sentença tinha que ser interpretada restritivamente, nos limites, nos estritos limites do que está nela contido. Né? Até a obra do professor Calmon, naquela época, continha essa premissa. Isso hoje está ultrapassado, a nossa legislação expressa, ela tem que ser interpretada sistematicamente, teleologicamente e de acordo com a boa-fé, considerando os usos e costumes daquela localidade, né, daquele tempo, daquele lugar. E essa sentença, ao condenar em custas processuais, ela não abrangeu expressamente, né, os honorários de perito. E isso gerou uma insegurança dentro do processo para a parte vencedora, no sentido de que não receberia o ressarcimento esperado com o custeio, né, dos honorários do perito. A questão chegou até o STJ, da interpretação dessa sentença, e o STJ entendeu que o princípio da confiança, que é uma emanação da boa-fé, ou melhor, a necessidade de respeito à confiança,
não se falou necessariamente de boa-fé processual, mas a confiança decorre dela, é um dever que decorre dela, né, impunha que se considerasse, naquele caso, que as custas processuais foram utilizadas no sentido das despesas processuais, à luz do próprio princípio da sucumbência, de forma que também estivessem ali sendo abrangidos os honorários do perito, né. A interpretação das sentenças como um todo e dos próprios atos postulatórios, né, tem que ser feito, como disse, de acordo, considerando, né, os seus termos à luz dos usos e costumes daquela localidade. Então, se uma determinada expressão, um determinado termo é utilizado naquela sentença, naquele ato postulatório, o sentido a ser dado àquela expressão, a ser dado àquele termo, tem que ser o sentido usual no contexto em que ele está sendo utilizado, né? No contexto temporal, no contexto social em que ele está sendo utilizado, em que ele está sendo trabalhado. E nós temos termos aqui no Brasil que têm acepções variadas. Só para a gente sentir, eu e a Adonias que estamos aqui na Bahia, a gente tem um dicionário baianês, né, com expressões que têm sentido próprio aqui. Se você pega, por exemplo, massa, esse meu amigo que falou para a Adonias que eu sou workaholic, que eu já sei quem é, na primeira vez, ele é paulista, e na primeira vez que ele me ouviu falar massa, ele falou, como assim? O que é massa? Massa aqui na Bahia é bacana, legal, show de bola, né? Mas em outros lugares não é. Massa pode ser utilizado no sentido da pasta, do macarrão que você vai comer, né? A massa pode ser utilizada no sentido da própria cannabis sativa, para quem faz uso de tóxicos. E aonde, Paula? Oi? Aonde? A expressão aonde? Aonde? Imagina. Pois é. Eu acho que já foi até propaganda de televisão. Tinha uma propaganda que dizia o seguinte, era a menina dizia, o rapaz de fora querendo namorar a menina falava assim, aonde? Assim, e aí ele falava assim, não, aqui mesmo. Aí ele, aonde? Assim, do tipo, de jeito nenhum. Então, aonde aqui significa muita... Sentido próprio. Isso sem falar que nós temos xingamentos que em outros estados que aqui não é, aqui é vírgula. Então, ativo quando se fala do uso da língua portuguesa, né? No Brasil, que é um país de dimensão territorial continental, né? E com uma cultura tão variada, né? E se uma determinada expressão é utilizada ao longo de todo o processo num sentido, você não pode chegar no final e tentar atribuir a ela outro sentido, seria contraditório, seria desleal, atentaria contra a boa-fé. Bem, a boa-fé só tem essa função interpretativa? Não, é uma das funções herdadas do pensamento do direito civil, porque eles desenvolvem toda essa teoria muito mais lá. Mas a boa-fé também tem uma função instituidora de deveres. E são diversos os deveres anexos, acessórios que emanam da cláusula, né, geral da boa-fé para o direito como um todo e também para o processo, né? Deveres de lealdade, de cooperação, de não surpresa, que coincide com de consulta, de esclarecimento, informação recíproca, de confiança, enfim, são diversos os deveres. E eles estão muito presentes na nossa prática forense e na jurisprudência dos nossos tribunais. Eu vou tratar aqui de uma situação que eu achei assim emblemática, que foi de uma ação rescisória que chegou ao STJ. Né? Em um determinado caso específico, né, o STJ se viu diante de um recurso interposto numa ação rescisória que foi proposta com fundamento, né, no dolo da parte vencedora. A sentença transitada em julgado teria sido fruto do dolo da parte vencedora. Encaixar a ação rescisória porque a sentença foi fruto de dolo da parte vencedora sempre foi um tabu para a gente, né? Porque esse dolo, tradicionalmente, era visto como uma exigência de configuração de má-fé subjetiva, né? Da intenção mesmo da parte vencedora de prejudicar o adversário, ou então de induzir o magistrado a erro, e isso tornava muito difícil o uso da ação rescisória com esse fundamento. Adonias, me ajude pontuando aí meu limite de tempo, por favor. Entretanto, nesse julgado em especial, o STJ, né, deu uma afeição ao dolo objetiva, né, que transpareceu nitidamente, em que pese não tenha sido expresso nesse sentido, de que interpretou o cabimento da ação rescisória com base no dolo à luz da boa-fé objetiva, né, mais especificamente do dever de lealdade. Né. E o que foi que aconteceu no caso concreto? Em um determinado processo, as partes fizeram um acordo. E o acordo foi o seguinte, né, o réu doaria um determinado bem para o autor e o autor, por sua vez, desistiria da ação. E foi um acordo extrajudicial. O réu, quando fez a sua doação e cumpriu a sua parte, ele
se desligou, relaxou e seguiu adiante. E isso acabou fazendo... É meu filhinho, viu, gente? Desculpem, home office faz parte, quarentena, acontece. Então, o réu fez a sua doação e acabou se desligando um pouco do processo. E o autor não desistiu da ação. E no momento em que o autor não desistiu da ação, isso acabou induzindo a revelia daquele réu. E a derrota dele, né, por uma sentença altamente prejudicial. Isso ensejou o ajuizamento da ação rescisória, dizendo, sob a alegação de que a sentença, né, que foi dada com base em revelia, teria sido fruto de dolo da parte vencedora, né, e teria havido aí, realmente houve uma quebra de dever de lealdade, né, das expectativas legítimas que foram geradas para o réu à luz desse acordo que foi feito com o autor, e o STJ acolheu a ação rescisória com base no dolo, com essa feição objetiva, né, porque não se apurou se houve intenção ou não de prejudicar o outro, só se considerou que, objetivamente, o comportamento adotado foi antiético, não estava de acordo com o esperado de uma pessoa de cultura mediana, de uma pessoa, entre aspas, de bem, como fala o professor, queridíssimo professor, admiradíssimo professor Humberto Teodoro Júnior. Enfim, e essa foi uma situação que me pareceu muito emblemática. Temos também precedente do STJ dizendo que quando aparece uma informação de termo inicial de prazo para recurso no site do tribunal, né? E a parte toma aquele termo inicial noticiado no site do tribunal como sendo o termo inicial do seu prazo recursal e com isso acaba perdendo prazo, né? Que a parte teria sido induzida a erro, confiou em informações publicizadas pelo próprio tribunal, né? E teria sido induzida a errar em razão disso, né? Teria sido frustrada em suas expectativas ali legítimas de que realmente aquele seria um termo inicial, que o poder público tem responsabilidade pelo que publiciza, e isso ensejou, né, o reconhecimento da tempestividade do recurso. É uma coisa que é controversa, é delicada, mas a gente tem precedente nesse sentido, não podemos negar que temos, né? Tem também uma situação, e aí a gente já entra um pouco no dever de consulta, né, ou no dever de não surpresa, que está intimamente ligado à boa-fé, né? Um dos deveres que daí emanam é exatamente esse dever do tribunal, não julgar com base em algo novo, né, ou não fazer nada completamente novo dentro do processo, sem antes ouvir as partes a aquele respeito, né? E uma das lições que sempre esteve muito presente na nossa doutrina, na doutrina que trata do assunto, porque não são tantos os que tratam do assunto, é de que o tribunal, o juiz, não poderia julgar com base em um fundamento jurídico novo, com base num dispositivo de lei, por exemplo, que ninguém tivesse suscitado dentro do processo, sem antes ouvir as partes a seu respeito, né? Sem antes as partes poderem falar em tempo de influenciar no convencimento, na convicção dele, interferir no pensamento dele sobre aquele assunto, né? E o STJ recentemente publicou o entendimento de que, para eles, o tribunal julgar um fundamento legal que não tenha sido suscitado ou discutido, debatido pelas partes dentro do processo, não, né? Porque do direito conhece o juiz pode julgar com base no que ele bem entender, sem ouvir as partes antes a seu respeito. Fiquei triste, porque na prática forense a gente se vê diante desse tipo de situação. Isso realmente me parece um atentado à democracia, não me parece ser a melhor visão, vai de encontro com tudo que se tem falado em doutrina, de certa forma atenta contra a integridade do sistema, porque a doutrina tem que ser considerada nesse contexto, tem que ser enfrentada, mas é um entendimento nesse sentido. E nesse contexto existem 1000 preocupações, gente, 1000 preocupações. De que o tribunal não julgue com base num fundamento novo trazido no memoriais de amicus curiae, sem ouvir as partes, sem parecer do Ministério Público, sem ouvir as partes, né? Não é só algo que ele conheça de ofício, né? E mais, existe uma situação especial que, se eu não me engano, eu vi o professor Marcelo Neves narrando num artigo publicado na nossa internet, que às vezes a gente não... Voltou? Beleza? Isso, tinha dado uma travada aí. Como é que tá meu tempo? Tá, fique à vontade. Tá, tô à vontade ainda. A gente parou quando você falou de Daniel Neves, que escreveu... Marcelo Neves. Certo. Então, ele narrou, se eu não me engano, foi ele, tá, gente? Ele narrou uma situação que eu achei muito interessante, que mostra como a gente não tem uma verdadeira noção
do que a gente faz na prática forense, de quanto isso atenta contra a ética, boa-fé, contraditório e tudo mais. Ele narrou uma situação em que ele teve que trabalhar com advogados estrangeiros, se não me engano, norte-americanos, né? Num processo que envolvia interesses de uma empresa de outro país. E seria necessário, naquele caso, bater um papo, né, com os desembargadores para poder conversar sobre o processo, apresentar memoriais, etc. e tal. E aí, quando ele informou para os advogados estrangeiros, né, se eu não me engano, norte-americanos, de que isso seria feito, ele disse, olha, eu vou marcar para a gente ir lá conversar com o desembargador sobre esse caso, né, para poder esclarecer a ele e tal, trazer melhor nossa visão, enfim, e a gente conseguir ter mais chances de ter um melhor julgamento. Né? E aí, quando os advogados entenderam que eles iam sozinhos conversar com os desembargadores, não conseguiram assimilar aquilo de jeito nenhum. Mas como nós, advogados de uma das partes, vamos conversar sozinhos com o julgador, sem a presença do advogado da outra parte? De fato, de fato, contraditório, né, que é uma das fontes de boa-fé, porque ele pressupõe ética, né, ele não pode ser exercido unilateralmente, né, tem que ser exercido em pé de igualdade, né, com todo mundo ali em situação de paridade e de transparência e de ética. Se um dos advogados vai conversar com um juiz, gente, em outros países o outro também tem que ir. Porque isso é uma exigência de democracia, isso é uma exigência de ética, isso é uma exigência de igualdade, né? E a gente, no entanto, não tem isso entranhado na nossa cultura e na nossa prática forense. A nossa prática forense é outra, completamente diferente, em que nós não atentamos para esse tipo de situação que é tão importante, né? Também nesse contexto de boa-fé, eu vou e volto um pouquinho, mas só para dizer que eu não falei, uma terceira função que costuma ser atribuída a ela é a função restritiva de direitos, né? Que, segundo a qual a boa-fé é um limite ao exercício de direitos, né? É um limite ético ao exercício de direitos, inclusive dentro do processo. E no momento em que se extrapola esse limite da ética e da boa-fé, se incorre em condutas abusivas. E por isso, uma das suas bases normativas são os dispositivos que tratam de abuso de direito. Só que Tepedino, por exemplo, ele fala, essa função limitadora de direitos se confunde com a função instituidora de deveres. Por quê? O que limita o exercício de direitos são os deveres éticos. E realmente, mas enfim, no final das contas, reconhecer essa função limitadora de direitos nos ajuda, porque no contexto dela são estudadas as chamadas figuras parcelares da boa-fé, né? O venire contra factum próprio, a suppressio, o tuquoque, dentre tantos outros que vão sendo incorporados, né, ao processo, né, a esse contexto de exigência de ética e boa-fé dentro do processo, de que não se adotem condutas abusivas dentro do processo. E venire contra factum próprio, que é a vedação ao comportamento contraditório, né, é uma das figuras parcelares mais presentes dentro do processo. Né? Quem não viu aqui precedentes, né, e doutrina, mas está na nossa prática forense, o entendimento de que aquele que indica um bem a penhora não pode depois arguir a sua impenhorabilidade. Né? Situações envolvendo, inclusive, bem de família, né? De um casal que era fiador de um contrato de compra e venda, né? E indicou um bem que era um bem de família, que pudesse responder pela dívida ali constante, e aí depois, em sede de execução, veio e disse, não, mas é bem de família, esse bem impenhorável. Foi considerado um comportamento contraditório, um venire contra factum próprio. Né? Outra situação super comum na prática forense, eu já vivi isso mais de uma vez, né? E agora aqui já envolvendo a figura do nosso magistrado. O juiz que anuncia o julgamento antecipado do mérito, porque não é necessário produzir provas naquele caso concreto, aí depois surpreende a parte com uma sentença de improcedência por insuficiência de provas, né? Fundamentada no fato de que não foi produzida essa ou aquela prova. É comportamento contraditório, isso pode conduzir à nulidade da sentença. Né? Então, venire contra factum próprio é algo super presente e que está no nosso dia a dia. Né? No STJ, e aí já foi no âmbito de processo penal, eu não sou advogada da área de processo penal, mas teve uma situação que me chamou muito a atenção, porque eu também já vi isso acontecer perto de mim. Né? A situação foi basicamente a seguinte: o advogado do réu e o próprio réu insistiram muito
no encontro pessoal com o juiz, né? Nessa conversa com o juiz que eu mencionei há pouco, que é tão comum na nossa prática forense aqui no Brasil. Né? E depois dele ser atendido pelo juiz, né? Inclusive, fora das dependências do foro, alegou a suspeição do magistrado em razão dessa reunião. Né? Poxa, aí vem o 276 do CPC, né? Aquele que dá causa a uma nulidade, depois não pode pretender ser beneficiado com a sua alegação. Né? Adonias, tem 10 milhões de situações ligadas à boa-fé processual na prática forense, né? Mas eu acho que eu já estou um pouco no limite do meu tempo e também das minhas demandas, outras que você já conhece. Eu aviso aos nossos queridíssimos amigos, colegas advogados que estão nos assistindo, né, cuja presença eu agradeço muitíssimo, que eu não vou ficar aqui até o final, porque eu tenho, enfim, outras questões pessoais a cuidar, mas eu espero ter feito uma abordagem assim, prática o suficiente, né, e útil o suficiente. Agora, Adonias, eu estou à disposição. Se tem qualquer pergunta, qualquer questão que eu possa, de alguma forma, responder depois e mandar a resposta para quem mandou, eu estou à vontade. Acho que dá para ficar aqui mais uns 5 minutinhos. Certo. Paula, nós que agradecemos você ter aceitado o convite, por ter vindo. A sua missão depois daqui é mais nobre ainda. Para quem não sabe, Paula vai cuidar de Luca. Luca, que já se pronunciou aí no vídeo, não foi? Nós o vimos. Foi, já participou da live. Participou. Luca, aliás, não tinha como ser diferente. Filho de 2 professores, né? Lago e você. Não tinha como ser diferente. Vai ser professor, espero. E já começou a falar durante a live. Já para começar a esquentar os motores para o futuro aí, né? Porque, afinal de contas, acho que o futuro desses meninos de hoje vai ser por aqui, viu? Vai ser aula por aqui, vai ser tudo por aqui. Queria, assim, tivemos aqui alguns comentários. Noélia, desculpe, que elogiou e falou que você apresentou considerações bastante relevantes. Carol Zeda, Sofia Temer passaram por aqui. Sofia falou assim, Paula arrasa. E aí mandaram um beijo para vocês, para os dois, para você e para o Lucon. E temos que agradecer. Em relação ao tema, Paula, assim, eu tenho uma inquietude que diz respeito ao artigo 792, no parágrafo 2º do CPC. Porque fala de fraude à execução, e eu sempre estudei bastante execução, né? E sempre, na vigência do CPC de 73, sempre me soou assim, muito estranho, e naquele meu livro Teoria Geral da Execução, eu criticava assim, construtivamente a jurisprudência, porque na fraude à execução, a jurisprudência, inclusive da STJ, dizia que cabia o terceiro adquirente adquirir o bem, né? E cabia ao exequente, ao credor exequente, provar a má-fé, né? Do terceiro adquirente e em conluio, em suposto conluio com o executado. E aí eu ficava assim, imaginando, eu falei, pô, a jurisprudência era predominante nesse sentido. Mas aí eu falava assim, mas gente, não haveria assim, um dever de diligência se eu vou adquirir um bem, mesmo que ele não esteja sujeito a registro, porque quando o bem está sujeito a registro, você vai lá no imóvel, você vai lá na matrícula do imóvel, né? Um automóvel, você vai lá e busca o registro do automóvel no Detran. Mas será que eu posso sair adquirindo bens assim, digamos assim, sem praticar as diligências que são esperadas de um homem médio, né? Então, eu vou comprar um bem. Eu falo assim, poxa, a Paula está me vendendo um bem. Eu não preciso me preocupar se Paula responde ou não responde a um processo, se esse processo pode comprometer a solvência dela ou não. E aí eu falava, bom, eu acho que já na época eu falava, deve se aplicar a boa-fé objetiva, né? Ou seja, o que nós esperamos, nós todos como sociedade, integrantes da sociedade, é que as pessoas que, quando vão adquirir um bem, que tenha uma relevância econômica para si,
Não estou falando da gente comprar um jornal na banca de revista, porque isso aí a gente está arriscando, sei lá, R$ 5, R$ 3, né? Então, é insignificante do ponto de vista econômico. Mas imagina, eu vou comprar um bem que vale 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. O bem não está sujeito a registro, mas e aí? Será que eu posso comprar esse bem e simplesmente fechar os olhos e saber, sem saber se o vendedor está respondendo a um processo? E aí, no CPC 2015, lá no parágrafo 2º do artigo 792, ele vem dizer o seguinte, que no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Ou seja, o que o dispositivo está afirmando? Que a gente espera que todos que vão adquirir um bem tenham uma conduta de cautela para saber minimamente se a pessoa que está vendendo responde por execuções, qual é o tamanho dessas dívidas, enfim, se aquele bem vai eventualmente responde, está penhorado num processo, ou se pode vir a reduzir o devedor, o executado da insolvência. Né? Então, seria talvez aí um exemplo de boa-fé objetiva, ou seja, a gente espera essa conduta do terceiro adquirente. Né? Então, o ônus da prova não é mais do exequente, o ônus da prova agora é do terceiro adquirente, que tem que dizer, olha, eu fui lá e tirei as certidões e vi que ele não respondia a nenhum processo, ou os processos já estavam todos garantidos por penhora, né? Então, com base nisso, eu adquiri com segurança. O que você acha, Paulo? Com certeza, Adonias. Para mim, na verdade, esse é um dos contextos em que a boa-fé objetiva tem um papel especialíssimo. Não que ela resolva totalmente o problema, porque quem é advogado bem sabe que uma das situações mais angustiantes que a gente vive na nossa lida diária é aquela em que a gente tem, às vezes, duas pessoas que estão de boa fé, dos dois lados, pelo menos de boa fé subjetiva, né? Se vendo ali no limite de perder um bem, que às vezes é um único bem, é aquela fazendinha que ele usa para cultivar e para se manter, né? Ou um bem importante para a família, né? Porque se vê numa situação como essa. E uma saída que o nosso legislador encontrou, que já era presente na jurisprudência, e a própria doutrina, o William mesmo, Santos Ferreira, ele tem um trabalho maravilhoso, um artigo maravilhoso sobre isso, é exatamente exigir que, para que a gente possa proteger o terceiro adquirente, né, ele esteja de boa-fé, e que essa boa-fé seja ferida objetivamente, seja uma boa-fé objetiva, né, que ele demonstre que ele adotou todas as cautelas, todas as diligências esperadas de uma pessoa de bem, de cultura mediana naquele contexto, né, para poder se garantir de que aquele bem não estava comprometido, né, de alguma forma. Né? Então, se ele, na localidade em que estava aquele bem, não pegou certidões de justiça, né, se é um imóvel do cartório de registro, às vezes não é o bem passível de registro, fica até mais difícil falar em boa-fé, mas que tipo de cautela ele poderia tomar? Né? Eu, pessoalmente, às vezes até peço, quando é meu cliente, pegue certidão da JUSEB para ver se aquela pessoa, aquele alienante, é sócio de alguma empresa e vamos ver se na justiça essa empresa está comprometida de alguma forma, a ponto de poder atingir ele, aquele bem está em vias de ser alcançado. Então, assim, a boa-fé é mais um dos papéis importantíssimos da boa-fé no processo, né? A proteção do terceiro adquirente, sem sombra de dúvidas. Ok. Obrigado, Paula. Eu sei que aí... Fique à vontade para continuar por aqui. Né? Não, eu, na verdade, eu vou ter que me ausentar. Peço desculpas pela minha saída mais cedo. Agradeço de novo imensamente pela oportunidade, Adonias, e a todos que estão nos assistindo. Né? Tenho certeza de que ficarão aí em excelente companhia com o professor Paulo Lucon e todo o seu conhecimento da julgada e da estabilização dos seus efeitos. Tá? Agradeço imensamente. Boa noite. Fiquem com o meu abraço. Um beijo grande, Paula. Volte sempre, tá certo? Maravilha, minha gente. Vamos dando seguimento aqui. Queria dar as boas-vindas agora para o professor Paulo Henrique Lucon, grande amigo, presidente do IBDP,
livre docente, doutor e mestre pela USP, professor lá da USP, não é isso, Lucon? Isso. Especialista pela Faculdade de Milão, lá na Itália. Já disse aqui, presidente do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Processual. Gente, o IBDP é assim, uma grande associação que congrega inúmeros e importantes processualistas. Fica lá sediado em São Paulo, mas tem atuação no Brasil todo. Eu e Paula somos secretários adjuntos aqui na Bahia, não é isso, Lucon? Isso mesmo. Realizamos aí algumas atividades, estamos organizando a Competição Brasileira de Processo, que é uma iniciativa do IBDP com a processualistas, e é uma satisfação tê-lo aqui, Lucon, para ouvi-lo falar sobre coisa julgada, a estabilização das decisões judiciais. Sinta-se em casa aqui virtualmente na Bahia, e na ESA da Bahia. Como eu falei, a gente se encontra ainda que virtualmente durante esse período, né? Então, se há alguma coisa que pode ser extraída de boa da pandemia, é que a gente começou a ter esses eventos e começou a ter a possibilidade de trazer convidados de fora, inclusive para aqui para a ESA da Bahia, para ouvirmos aí com toda a excelência que você tem, que outros convidados também têm. Queria que você se sentisse em casa, a palavra está com você. Vamos aprender agora sobre coisa julgada e estabilização das decisões judiciais. Antes, contudo, queria que você começasse falando do IBDP, porque nós, professores de processo e associados, né, do IBDP, conhecemos o Instituto. Mas acho importante falar do Instituto para todo mundo, falar qual é o escopo do Instituto, falar aí da atuação do Instituto e falar das jornadas, né? A gente teria aí, gente, agora em agosto, as jornadas de direito processual do IBDP, por conta aí dessa pandemia, foram remarcadas, e o professor Lucon é um excelente evento, tem grandes nomes do processo civil, tem grandes temas, acontece periodicamente, acho que de 2 em 2 a 3 em 3 anos, Lucon, não me lembro, são 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. É um evento magnífico. Quem tiver a oportunidade de ir, vá, porque são temas excelentes, professores excelentes, assim, uma série de painéis. Fiquem atentos. O professor Lucon vai dizer aí para a gente onde será e quando será, como se inscrever, como participar. Lucon, a palavra está com você. Bem, boa noite a todos os amigos da Bahia, a todos os queridos amigos que estão nos ouvindo no Brasil inteiro. Quero dizer que é sempre uma alegria, ainda que virtualmente, rever o Adonias, que nos encontramos às vezes em Salvador, às vezes em Brasília. É sempre uma boa oportunidade de rever os amigos, sempre é uma boa oportunidade para ouvir a Paula Sarno também, que é dessa nova geração de estudiosas de processo, e saber que a escola processual da Bahia vem se solidificando com nomes de primeira linha, o Fred, o Adonias, a Paula Sarno, e uma nova geração de estudiosos. E no Brasil inteiro o processo vem despertando o interesse, e isso é um movimento que já acontece no Brasil há muitos anos. O IBDP, digamos, foi um veículo para isso, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, que ao longo do tempo se nacionalizou. Temos secretários aí no Brasil inteiro. Hoje temos o Adonias e a Paula nos representando ali. Sabemos que existem outras associações, estimulamos essas outras associações de processo no Brasil inteiro, Associação do Norte e Nordeste, associações também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O fato é que o Instituto é um instituto brasileiro, congrega todos os professores de processo, todos os estudiosos. O requisito é que seja, para ser associado, é que seja mestre ou que tenha obras publicadas com grande relevância, também existe essa possibilidade, mas hoje nós já temos ali quase 1.000 associados. E a origem do Instituto, o Instituto já tem mais de 60 anos, remonta à década de 50 do século passado, é interessante falar sobre isso.
e nós tivemos um grande processualista da Iberoamérica, eu diria o maior processualista da Iberoamérica, foi Eduardo Couturi, e Eduardo Couturi, que tinha relacionamento com grandes processualistas da Itália, como Carnelucci, como Carlo Furno, era um grande expoente e faleceu prematuramente. Isso foi um grande choque na ocasião, em 56, no ano de 1956. No ano de 1957, foi criado o Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do qual sou vice-presidente da região Brasil. Brasil é uma região, e em 58 foi fundado o Instituto Brasileiro de Direito Processual, Adonias. Então, nós temos um instituto aí de muito tempo, porque foi na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo que se iniciaram os estudos de processo, e lá partiu a ideia, embora ele tenha sido feito, o IBDP, formalizado no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, a sua fundação foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 58, com professores de São Paulo, José Frederico Marques, Alfredo Buzaide, que tinham sido alunos de Liebman na ocasião, Galeno Lacerda, Alcides de Mendonça Lima. Para aqueles que estudam processo, sabem que eu estou falando de nomes conhecidos. O Instituto, então, começou a desenvolver suas atividades, tendo até trazido Liebman para o Brasil na década de 60, num famoso congresso realizado em Campos do Jordão, onde foram discutidas as bases do que viria a ser o CPC de 1973. Em seguida, tivemos um pequeno hiato e o IBDP foi retomado graças à imensa força de trabalho da professora Ada Pellegrini Grinover, em 1985, e dali começaram a surgir as ideias de se fazerem as jornadas também aqui no Brasil, uma vez que tínhamos as jornadas ibero-americanas de direito processual. E elas começaram em 1995 e acabam ocorrendo de 2 em 2 anos. O ano que vem, esse ano, teríamos as jornadas realizadas em Gramado, em virtude da pandemia, que todos nós nos sujeitamos, ficou marcada para março do ano que vem. E em março do ano que vem, Adonias, também teremos um evento da Associação Internacional de Direito Processual em Porto Alegre. Então, nós teremos, numa semana, o evento da Associação Internacional de Direito Processual, que cuidará sobre um tema relevantíssimo e atual, que é a tecnologia no processo. E, na semana seguinte, teremos as Jornadas Brasileiras de Direito Processual em Gramado. Já tivemos confirmações aí de muitos professores, serão 7 salas simultâneas. Alguns ministros já confirmaram, como o ministro Fux, ministro Barroso. Temos vários ministros também do Superior Tribunal de Justiça que já confirmaram presença. É um evento superlativo, onde aqueles inscritos poderão conhecer os seus professores, onde poderão trocar ideias. Teremos uma sala de teses e dissertações, outra sala de pesquisas empíricas e outras salas sobre os mais diversos temas, como tecnologia, processos coletivos, processos de interesse público, tutela provisória, execução. Então, teremos inúmeros temas em todas essas salas. É um importante momento de encontro, não só da comunidade jurídica ligada ao processo, mas também dos novos estudantes que se interessam pela matéria e que começam a despontar nos diversos estados da federação. E com a Bahia não é diferente, já se formou uma escola de processo, né, Adonias, e aos poucos vem se solidificando, e essa iniciativa da OAB de Salvador, da Escola Superior da Advocacia, somente vem a reforçar essa ideia de uma verdadeira nação do processo civil. E temos, enfim, o IBDP tem participado também de elaboração de leis, participado de reformas legislativas por todos os seus associados que são expoentes no estudo do processo. Então, essa explicação que eu queria fazer inicialmente, março do ano que vem,
vocês entrarem no sítio do IBDP, no site, no Instagram, vocês poderão ver as datas, e acho que é uma boa oportunidade aí de quem quiser se aprofundar e conhecer os professores dos diversos estados da federação, é uma oportunidade ímpar. Isso. Só queria ressaltar que o site é o direitoprocessual.org.br, não é isso? Exatamente. E o perfil no Insta é o IBDP Oficial, é isso mesmo? O IBDP Oficial, exatamente. Isso tem no Instagram, nós temos o nosso site, o IBDP, quero sempre deixar claro, não tem finalidade lucrativa, não é uma escola, é um instituto que funciona pela contribuição de seus associados e pelos eventos que realiza, não tem essa finalidade, a finalidade é cultural, de evidentemente, patrocinar os eventos e fazer uma discussão, que a discussão seja elevada e também, agora, com a internet, seja levada aos os lugares mais inóspitos do Brasil, para a gente ter uma propagação da cultura também da área jurídica a todo o país. Então, tem esse objetivo, sim, fazemos congressos internacionais com professores internacionais, mas também temos essa finalidade que é o que se faz aí gradativamente com projetos de inserção, como aconteceu esse congresso de mulheres capitaneado por professoras dedicadas, dentre as quais eu quero fazer referência aqui à querida Paula Sardo e outras também professoras que vêm despontando. Então, o IBDP deseja que isso aconteça, deseja incentivar o estudo e, ao mesmo tempo, nós desejamos também criar eventos, às vezes menores, em que haja uma discussão profunda sobre a ciência processual no mundo. E assim ocorreu com congressos internacionais que se realizaram ano passado, esse ano, e nas jornadas agora do ano que vem, nós homenagearemos ninguém mais que Michele Tarufo, que é um grande professor, tem obras conhecidíssimas, professor da Universidade de Pavia, da Universidade de Girona, e cujo escrito principal é A Motivação da Sentença, muito citado aqui pelos estudiosos de processo, mas será também uma oportunidade de quem estiver lá de perto, e esperamos que toda essa situação se encerre, já tenha se encerrado em março do ano que vem, será uma oportunidade de contato com esses professores e também é uma excelente oportunidade de conhecer outros professores internacionais. Então, eu quero destacar aqui a importância do evento, até porque haverá um evento internacional na semana anterior, exatamente anterior, em Porto Alegre. Será um evento mundial. Então, aqui nós estamos falando da Associação Internacional de Direito Processual e com professores do mundo inteiro, então, neste evento. Então, será uma oportunidade ímpar aí, não só de conhecer os professores mais conhecidos no Brasil, mas também ter contato com professores das maiores universidades de todo o mundo e que se dedicam ao estudo do processo. Então, queria fazer essa referência aqui. Teremos, então, essa homenagem especial. Normalmente, as jornadas homenageiam algum professor nacional. O ano passado, nós homenageamos o professor Humberto Teodoro Júnior, homenageamos já o professor Arruda Alvim, homenageamos vários professores nas jornadas. Essas jornadas resolvemos fazer uma homenagem ao professor Michele Tarufo, em virtude da dimensão dos seus estudos dentro do Brasil. Então, será uma excelente oportunidade para todos e espero vê-los lá em carne e osso, né, lá em Gramado ou em Porto Alegre. Mas dito isso, né, eu queria falar exatamente sobre um tema que é muito caro para a escola do processo, essa escola processual São Paulo, que foi formada por Liebman, que era um judeu italiano que se refugiou perseguido da guerra e acabou se fixando em São Paulo, e lá formou aquilo que se denominou de Escola Processual São Paulo.
E, Adonias, o que era a Escola Processual São Paulo? Era simplesmente um encontro de um professor conhecido com seus alunos que gostariam de ter aulas sobre processo, e Liebman fazia encontros em sua casa, e era assim que funcionava. Isso era a Escola Processual São Paulo, era um grupo de estudos, assim como temos grupos de estudos hoje de processo, tínhamos nessa época. Então, nós estamos falando ali da primeira metade do século passado, e lá se desenvolveram estudos, e imaginem que esses estudos acabaram por redundar aquilo que veio a ser o CPC de 73. Né? Então, vejo que a importância é grande, e hoje, quando a gente pensa nessa dedicação do processo, essa importância do processo no Brasil, nós temos que lembrar do passado e daqueles que fizeram a história do processo no nosso Brasil. E, sem dúvida nenhuma, é preciso lembrar do que aconteceu, para lembrar do como aqui chegamos e por que aqui estamos, e por que isso tem uma dimensão tão grande no país. E é claro que aí eu só tenho a dizer que, como professor, fico muito feliz de poder ver vários jovens, e hoje não tão jovens assim, estudando e se dedicando ao processo, e esses jovens que nós encontramos hoje na Bahia, no estado da Bahia, com pessoas interessadas no estudo do processo. A Adonias é um deles, a Paula também, e já se está se formando uma nova geração, e tudo indica que teremos que sempre nos aprofundar nos estudos, porque as mudanças da sociedade vêm acontecendo de uma forma muito rápida e muito dinâmica. Então, há necessidade de sempre nos aprimorarmos e sempre colocarmos novos desafios. E é claro que isso vem acontecendo hoje, não só no Brasil, como no mundo. E aqui eu escolhi um tema que é coisa julgada, e faço aqui necessária referência a um célebre livro e estudo de Enrico Túlio Liebman, que se chama Eficácia e Autoridade da Sentença e Outros Escritos sobre Coisa Julgada. Esse livro foi traduzido para o português, tem a sua 4ª edição, com notas, inclusive, da saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, e desperta muitos interesses. E é claro que aqui nós podemos falar de algo mais moderno, que é a própria estabilização da tutela provisória constante do CPC de 2015, que tem a ver com essa ideia, com esse tema da exposição, que é coisa julgada e estabilização das decisões. Então, eu quero apenas aqui traçar algumas ideias e dizer que, na verdade, essa ideia de segurança jurídica anda paralelamente à ideia de coisa julgada e imutabilidade. Na medida em que não podemos ter segurança jurídica, isso gera repercussões muito grandes, não só por parte de quem é jurisdicionado, de quem parte num processo onde se teve coisa julgada, como também em relação a outras situações que mostram até a segurança que se espera de um país, não é? Das decisões judiciais, do término dos processos e do término célere, mas com segurança jurídica. A eternização dos conflitos é algo ruim para todos, não só para nós que advogamos, mas também para os jurisdicionados e também para aquela necessária percepção externa do país, na medida em que se verifica que decisões não são respeitadas. Então, a coisa julgada e a imutabilidade das decisões se inserem em toda essa perspectiva maior de conferir segurança jurídica, porque todos nós desejamos e queremos segurança jurídica. E a segurança jurídica só se obtém a partir do momento em que tenhamos uma decisão não mais sujeita a ataques, não mais sujeitas a impugnações. E aí vale lembrar esse estudo de Liebman, que eu me referi, que foi o primeiro grande estudo de coisa julgada, né, que realmente foi um marco, eu diria, não apenas doutrinário, mas histórico, e essa ideia de Liebman se propagou por muitos outros países. Então,
inclusive outros estudos ali que constam desse livro são muito interessantes, e nesse livro Liebman entendia que a coisa julgada era um predicado, um atributo que se ligava à sentença e que se relacionava à imutabilidade dos efeitos da decisão judicial. Essa imutabilidade atingia esses efeitos programados da decisão judicial, que poderiam ser efeitos meramente declaratórios, constitutivos ou condenatórios. Então, essa é a ideia central de Liebman. Evidentemente que nos seus estudos existem outras reflexões, por exemplo, os efeitos secundários da sentença, a hipoteca judiciária seria um efeito secundário da sentença, a questão também dos limites subjetivos da coisa julgada, quando a coisa julgada pode beneficiar terceiros, e isso foi tratado naquele breve estudo sobre a impugnação das decisões proferidas em assembleias, e que foi tratado por Liebman nesse estudo, e que hoje é até sujeita a revisitações importantes. Então, temos esse livro importante, essas ideias importantes que não são verdades absolutas. Ninguém consegue fazer doutrina sem ter a possibilidade de se revisitar e se mudar de pensamento e estar sujeito a críticas. E ninguém mais que Barbosa Moreira, José Carlos Barbosa Moreira, outro processualista cultuadíssimo por todos aqueles que estudam processo, criticou essa visão de Liebman, entendendo que a imutabilidade se referia ao conteúdo e não os efeitos da sentença, porque os efeitos se alteram. Esses efeitos declaratórios, constitutivos e condenatórios podem ser alterados ao longo do tempo. Então, a imutabilidade estaria ligada à ideia de conteúdo. Qual é o conteúdo da parte dispositiva da sentença? Aí falo de limites objetivos da coisa julgada, e aí eu estou a dizer que esses limites objetivos atingem justamente essa eficácia natural da sentença, que é essa eficácia meramente declaratória, constitutiva ou condenatória dentro da visão de Liebman. Isso gera importância, inclusive, para a rescisória, para os meios de impugnação, para também a alegação de fatos supervenientes que venham alterar a execução do julgado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos supervenientes à sentença, e, como tal, são importantes aqui numa eventual alegação de defesa supervenientemente à formação do julgado. Então, esse é um dado que eu quero aqui ressaltar, é interessante também. Outro dado interessante também, que se deve falar, é que quando nós pensamos em mutabilidade das decisões, nós estamos falando em mutabilidade em relação a ataques, a possibilidade de questionamentos por parte daqueles que figuraram no processo, dos sujeitos que estavam lá na relação jurídica, ou ainda por terceiros. E aí nós começamos a pensar não só em limites objetivos da coisa julgada, mas também em limites subjetivos, de que maneira isso atinge a vida de terceiros. Se estamos a falar aqui de limitação objetiva, nós temos que lembrar também de outras situações da vida onde se deve respeitar decisões judiciais. O Código de Processo Civil de 2015 avançou bastante ao permitir, por exemplo, o julgamento parcial, ou seja, a possibilidade de cisão do julgamento de mérito, e aí nós teremos uma coisa julgada parcial em relação a essas decisões, se não houver impugnação. Então, vocês lembrem que existe essa possibilidade de decisão parcial, e muitas vezes a gente vê na prática que, às vezes, essas decisões parciais ocorrem sem muita reflexão por parte do julgador, que, por exemplo, numa determinada decisão interlocutória afasta uma alegação de prescrição, afasta uma alegação de decadência. Então, essa é uma decisão de mérito no curso do processo, suscetível de rescisória. Quando se estava a pensar na elaboração de um novo código, cogitou-se de haver um desmembramento dos prazos da rescisória, para ter
coisas julgadas parciais. No final, se acabou optando pela orientação que hoje ainda vigora, que era a orientação antiga, de a coisa julgada apenas se formar com a interposição do último recurso, ou seja, quando não couber mais recurso, aqui nós temos a formação da coisa julgada. Então, em tese, né, Adonias, poderíamos cogitar de uma rescisória lá para frente, versando sobre uma decisão interlocutória que já foi proferida há muitos anos atrás por conta desse sistema presente no sistema processual brasileiro. Então, vejo que é uma opção muito delicada de se fazer coisas julgadas parciais, mas o Código tem essa previsão. Eu poderia citar outras, por exemplo, aos estimados colegas que estão nos ouvindo no Brasil inteiro, Carol Zeda, não sei se está aí, ou Sofia Temer, mas podemos cogitar de formação de coisa julgada separadamente. Vamos imaginar, por exemplo, vejam só, uma impugnação ao cumprimento de sentença, onde se alegue uma causa extintiva, por exemplo, pagamento, não é? Essa decisão não faz coisa julgada, não é uma decisão de mérito, eu não teria uma coisa julgada parcial aqui. Como é que eu consideraria um prazo para rescisória aqui? Então, nós temos no sistema do CPC a formação de coisas julgadas separadas, e isso está no sistema, mas não houve essa opção de haver o desmembramento da impugnação a essas decisões separadamente, o que levaria, ao fim do dia, à possibilidade de várias rescisórias se houver violação de alguma incidência de alguma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC. Então, vejam, aqui eu já tenho um exemplo onde a coisa julgada, meus amigos, não se formou a partir de uma sentença, como nós estamos acostumados a pensar, sentença de mérito, não é? Como nós tradicionalmente pensamos, mas a formação de coisa julgada a partir de decisões interlocutórias. Ou eu poderia pensar, por exemplo, numa decisão proferida numa fase de liquidação, onde se declara imperativamente qual o valor da obrigação, e aqui também temos uma decisão de mérito. Então, o que nós notamos aí é que, em primeiro lugar, no processo individual, e aqui eu faço esse destaque, nós temos a possibilidade de formação de coisas julgadas espaçadas, sem repercussão para a rescisória. Mas é importante também destacar, e aqui eu não sei se a Sofia está nos ouvindo, e ficaria muito feliz em saber que ela está nos prestigiando aqui, mas ela escreveu sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, não é? Publicou um livro. Hoje nós temos no CPC inúmeros instrumentos em que a coisa julgada se forma e é útil para outros processos. É uma coisa julgada até in utilibus, não é? Nós temos aqui no processo repetitivo, por exemplo, não é? No recurso especial repetitivo, quando o STJ define a interpretação de uma norma jurídica e se aplica aquela decisão a um caso semelhante, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse caso aqui, essa decisão, e a emprestando para outros casos também. E assim vai acontecer com a decisão proferida no IRDR, por exemplo, em que se vai aplicar em outros casos semelhantes, onde haja uma importante homogeneidade fática ou jurídica relevante para se trazer aí essa decisão. E essa decisão pode até ser processual, mas pode também ser relativa ao mérito. E aí temos uma perspectiva muito maior da coisa julgada, não fazendo apenas o seu trabalho no processo individual, mas também no processo repetitivo, na litigância repetitiva, e também temos que pensar na coisa julgada nas ações coletivas também, quando há uma coisa julgada ultra partes ou erga omnes. Então, vejo que a disciplina da coisa julgada encontra várias variantes importantes, considerando os diversos processos e as diversas modalidades de tutela jurisdicional. Esse é o grande desafio de nós tentarmos fazer valer
essa coisa julgada para outros processos. O que se nota é que o CPC de 2015, em que tese tem sido muito importante, ele atua numa vertente muito de processos individuais repetitivos, mas processos individuais. Não houve um tratamento em relação aos processos coletivos. E aí já começa a haver um certo descompasso entre a coisa julgada nos processos coletivos e a coisa julgada formada nesses mecanismos ou institutos criados pelo CPC, voltados para a diminuição da chamada litigância repetitiva, que aqui eu estou mais falando digamos, de uma litigância repetitiva onde há uma homogeneidade em relação aos direitos e aos fatos discutidos. E aqui entra um dado interessante, que é mostrar esses diversos aspectos da coisa julgada e da imutabilidade das decisões. Eu aqui faço também referência à estabilização da tutela provisória, prevista também no CPC de 2015, onde a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, se não houver impugnação pela outra parte, nem tampouco a interposição de recurso, ela se estabiliza e deve ser respeitada pelas partes litigantes, né? Aqui há um efeito negativo aqui da coisa julgada, mas o efeito positivo é que essa decisão não valerá em outros processos. Então, se faz uma diferenciação aqui dessa estabilização prevista no capítulo da tutela provisória, com aquela estabilização maior decorrente da coisa julgada. Outro dado importante também é estabelecer os limites da coisa julgada, e às vezes que se estendem até a motivação, como ocorre nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, nos processos objetivos. Já se chegou à conclusão de que, em muitos casos, a motivação é relevante aqui para essa chamada imunização que tanto se deseja, voltada para a segurança jurídica. Então, na verdade, o que eu quis fazer aqui, né, Adonias, é fazer um breve panorama da estabilização no sistema jurídico brasileiro, mas eu acho que é importante a gente falar de uma problemática ligada à advocacia, que é uma tendência natural de se aumentar as rescisórias. Eu acho que o Código, quando troca literal disposição de lei, põe norma jurídica, faz algumas mudanças, amplia o prazo para rescisória em alguns casos, permite a impugnação do cumprimento da sentença em caso de superveniência de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, então que se pode fazer impugnação ao cumprimento de sentença. Está havendo, enfim, um movimento, eu diria, legislativo de possibilidade de se questionar as decisões judiciais. Eu aqui me lembro recente um pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, onde se deu uma liminar numa reclamação conferindo um caráter rescisório, um caráter rescindente a uma reclamação com base em um tema de repercussão geral que não havia sequer sido ainda, e não foi ainda, sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vejam que o que eu quero passar aqui é uma perspectiva importante e preocupante, em certa medida, de eternização dos conflitos. Se fala, assim, de modulação, se fala da necessidade de modulação dos efeitos, é um importante tema a ser estudado no processo civil, mas a modulação por si só não resolve esse problema da busca do jurisdicionado pela segurança jurídica. Então, é com essa vertente que eu quero aqui deixar para os colegas que estão nos ouvindo um ponto de reflexão aqui importante. Eu senti que a tutela provisória postulada em caráter antecedente teve um acesso à justiça importante, principalmente no que concerne aos medicamentos, ao pedido de medicamentos, onde já se consegue aquela tutela e a parte contrária sequer
interpõe recurso e aquilo se estabiliza. Então, foi um mecanismo importante. Agora, vamos lá, ontologicamente não há diferença entre a tutela antecipada provisória em caráter antecedente da tutela antecipada postulada em caráter incidental. Ontologicamente, no ser, nós temos a mesma natureza. A influência aqui na legislação brasileira foi do Referré francês e belga. Aqui faço referência a um interessante estudo do Giovanni Bonato, que está publicado na revista de Processo, onde se faz um paralelo entre a tutela provisória brasileira e as medidas de urgência previstas no ordenamento jurídico francês e italiano. Então, fica essa dica para os colegas. Eu quero, evidentemente, agradecer esse honroso convite. É sempre uma alegria rever o Adonias, e acho que seria interessante a gente colocar aqui para os debates, mas, se quiser, eu posso ainda aprofundar ainda mais sobre o tema, falando sobre outros aspectos atinentes à coisa julgada e à estabilização das decisões. Muito obrigado a todos e eu estou à disposição. Nós que agradecemos, Lucon, por ter aceitado o convite, pela fala, pela clareza na fala. Uma das perguntas que, assim, queria registrar aqui, que passaram aqui, não sei se ainda estão nos assistindo, mas a professora Cíntia Araújo, da Federal da Bahia, o professor Bernardo Lima, aqui também da Federal da Bahia, Paulo Mendes, que é baiano, fez doutorado no Rio Grande do Sul e hoje mora em Brasília, lá da nossa ABPC, que é a Associação Brasiliense de Processo Civil. E eu faço parte da ABPC aqui, meu abraço a todos os amigos aí do Distrito Federal. Isso. O nosso presidente Rodrigo Becker. Isso, Becker ele quem esteve conosco há 2 semanas atrás foi Arnoldo Camanho de Assis, que foi presidente já da ABPC. Foi desembargador no TJDF. Isso. Conversou aqui conosco sobre saneamento processual. Então, o pessoal da ABPC, Cíntia está dizendo aqui, Cíntia Araújo Lima, aqui, minha colega, professora da UFA, estou aqui firme e aprendendo muito. Nós que estamos aprendendo, Cíntia. Seja bem-vinda aí, bem-vindo a todos os colegas estudiosos do processo. Isso. Sofia está aqui ainda. Você estava mencionando aí o trabalho dela sobre RDR. Ela reapareceu aqui. Sofia Temer está por aqui. Um trabalho interessantíssimo da Sofia, muito bom. Recomendo, também faz parte dessa nova geração e que já está brilhando aí com luz própria. A Sofia, representante aí da Escola Processual da Guanabara, né? Eu costumo brincar com ela dizendo que ela é carioca catarinense, né? É verdade, é verdade. Maravilha, estou vendo aqui vários elogios. Maiana Guimarães, no YouTube, Antônio Araponga dizendo assim, ótima live. A Sofia aqui dizendo, reapareci. Obrigada pela menção e pelo carinho. Mas tem uma pergunta aqui, que é a seguinte. Perguntaram se existe uma distinção entre aquela estabilização da tutela antecipada, da decisão da tutela antecipada antecedente, né? E a coisa julgada, ou seja, se aquilo é uma coisa julgada ou não, e se caberia a rescisória, e por que caberia ou por que não caberia em relação àquela decisão que se estabilizou. E se não couber, qual é o mecanismo de impugnação, né? Muito boa pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante que sempre é feita, não é? Se cabe rescisória da decisão. A questão é saber, veja, qual o remédio que está previsto. O remédio é aquela ação impugnativa, que está prevista no CPC na parte da tutela provisória. Você tem uma ação de impugnação, cujo prazo é de 2 anos, para impugnar a decisão que foi estabilizada. Mas não tem previsão de rescisória. E acho também, de acordo com o que prepondera na doutrina, que não caberia rescisória. Nós teríamos aqui uma coisa julgada menor, simplesmente uma imutabilidade
em função da não propositura dessa demanda impugnativa. A grande questão é a seguinte: bom, eu posso usar essa decisão, então, essa é a questão que eu coloquei. Eu posso usar essa decisão imutabilizada em outros processos? Eu teria aqui uma eficácia extraprocessual dessa decisão? Não, parece que não. Parece que nós temos aqui uma imutabilidade naquele processo com aquelas partes. Significa que, se surgir uma situação nova, poderá haver a discussão em torno daquilo que foi decidido em sede de tutela provisória. Então, esse é um tema muito importante, porque senão nós cogitaríamos de algo muito estranho, seria uma rescisória da rescisória, porque nós teríamos a decisão da imutabilidade, depois a não propositura e depois essa estabilidade novamente, e daí dessa decisão, eventualmente uma rescisória. Isso não se permite no sistema. O que nós temos é uma imutabilidade com um efeito menor que a coisa julgada. Não teríamos aqui a eficácia positiva da coisa julgada. Esse seria o aspecto diferenciador da estabilização da tutela provisória em relação àquela estabilização obtida pela coisa julgada material. Então, essa é uma questão que volta e meia vem. Tentou-se comparar essa decisão de estabilidade com aquilo que acontecia, Adonias, no processo munitório. Então, antes da alteração advinda pelo CPC de 2015, a não oposição de embargos ao mandado estabilizava e se formava título executivo judicial. E aí ficou uma dúvida na doutrina que se haveria coisa julgada ou não haveria coisa julgada, como é que ficaria essa discussão dessa decisão que converteu o mandato monitório em título executivo judicial. Hoje, o Código não deixa sombra de dúvidas de que se forma aqui um título executivo judicial e que não teríamos aqui uma mera estabilização, teríamos, sim, uma formação de um título executivo judicial, e aí com consequências diversas. Então, eu me lembro aqui de um estudo de Eduardo Garbagnati, de 1947, que foi professor da Universidade Católica de Milão, em que ele estudava sobre o processo munitório e falava que, quando da não oposição, ou seja, da não apresentação de embargos ao mandado, nós tínhamos aqui uma preclusão pró iudicato, uma preclusão com força de coisa julgada. E dava também essa comparação naquelas hipóteses previstas no sistema italiano, no despejo também, com a ordem de despejo e não impugnação. Mas aqui, pelo novo sistema, pelo que está previsto na nova sistemática do processo munitório, não teríamos essa estabilização. Seria assim, digamos, então, essa estabilização da tutela provisória em caráter antecedente, um outro gênero de estabilização, uma outra situação de estabilização que não aquela que acontece com a coisa julgada. Então, teríamos aqui um outro grau de segurança jurídica menor, com uma utilidade apenas para aquelas partes naquele processo, se não houver a ação de impugnação nesse prazo descrito pela lei, que é o de prazo de 2 anos. Mas aí não teríamos uma nova possibilidade rescisória, mas uma estabilização pura e simples. Temos aqui mais uma pergunta. Podemos ir, Luco? Vamos embora, vamos embora. Vamos lá, porque aqui, assim, o pessoal começa a participar e aí... Isso é bom sinal. Acho bacana também, porque nesses eventos as pessoas podem ter contato com professores como você, como Paula e os outros tantos que já passaram. Essa é a vantagem da internet, né, Adonias? Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, eu falo para todos que estão nos ouvindo, né? A gente vê isso, é um momento difícil, um momento disruptivo, estamos todos distantes, mas, ao mesmo tempo, é um momento muito, muito importante e diria, único, de poder dialogar com professores no país inteiro, né? Então, isso tem um valor, né? A gente sabe que na vida não existe ganho integral nas coisas, né?
Então, ganho integral nós não vamos ter, mas se de um lado também, e falo isso para a advocacia também, não é? A gente não está conseguindo sustentar as nossas razões, não estamos conseguindo fazer as audiências, mas estamos tentando fazer virtualmente. E se de um lado isso não é o ideal, porque nada como olhar olho no olho e tentar resolver as questões no olho, mas, de qualquer maneira, começa a se formar um movimento muito bom de acesso à justiça e de acesso à informação que vocês estão tendo agora nessa oportunidade muito especial que estamos aqui com vocês e reduzindo distâncias, né? A gente falando aqui, você de Salvador, eu aqui de São Paulo, muitos colegas aí certamente no interior da Bahia, outros colegas de outros estados, então tudo isso só vem a agregar neste movimento fantástico que está acontecendo e é inexorável de acesso à justiça. E de grande troca de experiências, né? Porque eu estava exatamente no meio do semestre letivo, quando veio essa coisa da pandemia, e é um semestre que eu estava ensinando direito probatório. E eu sempre passo para os alunos da graduação que eles vão assistir algumas audiências, porque isso tem uma utilidade, um proveito muito grande, porque quando a gente vai falar sobre prova testemunhal, por exemplo, ou sobre depoimento pessoal, a gente vai falar de prova testemunhal, a gente vai falar de contradita. Aí o aluno que já assistiu uma audiência e viu uma contradita, eu vi isso aqui, então a fixação da aprendizagem é muito melhor. Aí eles perguntaram assim, mas professor, agora não tem mais audiência. Eu falei, ao contrário. Agora vocês podem assistir a audiência não só aqui em Salvador, mas no Brasil todo. É verdade, é verdade. É isso, essa é a ideia. A ideia é também de ter uma propagação do estudo, né? Levar o estudo para os lugares mais distantes do país. Mas a pergunta aqui é a pergunta de Rinaldo, que foi meu aluno, não foi, Rinaldo? Estou vendo aqui sua foto, estou lembrando de você. Rinaldo diz o seguinte, Lucon, ele pergunta o seguinte, ele constata o seguinte, que ele tem se deparado em diversos casos, com determinações dos juízes para emendar a petição inicial da tutela antecedente e antecipada para moldar-se à inicial da tutela incidental. Por que isso? E aí, talvez seja assim um resquício da aplicação do CPC de 73, né? Ou seja, os requisitos da inicial da tutela antecipada antecedente são os mesmos da tutela de um inicial de um processo que não é uma tutela, que não busca uma tutela antecipada antecedente? Rinaldo, a pergunta é interessante e me lembra um pouco do que eu ouvi de alguns professores antigos que passaram por essa transição entre o CPC de 1939 e do CPC de 73. Não é? Toda vez que você muda um código, é difícil mudar os hábitos. E eu me lembro que, logo depois da entrada em vigor do Código de 73, não havia no CPC de 39 o poder geral de cautela, possibilidade de conceder cautela em diversas hipóteses. Tinha aquelas cautelares nominadas, tinha que estar lá previsto. Então, o advogado fazia toda uma petição no CPC de 39, dizendo que havia a possibilidade de o juiz conceder uma tutela de urgência que não tivesse nominada no código. E esse resquício continuou depois da entrada em vigor no CPC de 73, com muitos advogados fazendo isso e muitos juízes exigindo isso. Então, vejam, esse caso aqui de o juiz mandar, determinar, emendar a inicial, eu enxergo como um resquício de aplicação do CPC de 73. Quantas vezes eu não vi, né, infelizmente, tinha acabado de entrar em vigor o CPC de 2015, alguns juízes, desembargadores me procurando, dizendo, Lucon, você precisa me dar uma aula, porque eu não estudei, não li o artigo ainda. Né? Então, o sujeito sequer tomou contato com a matéria. Então, o que está acontecendo? Muitos juízes mandam emendar para que haja um pedido de tutela de urgência e haja um pedido principal, quando o objetivo não é esse. Às vezes, se quer resolver de imediato uma problemática de plano, por exemplo,
se pedir um medicamento e, com o fornecimento do medicamento, aquilo se exaure, não há necessidade da propositura de uma demanda principal, não há necessidade de uma confirmação, não há necessidade de uma tutela que extirpe uma crise de certeza no sentido de haver a declaração principal de que é devido o medicamento. Então, o que a gente vê é um pouco do ranço, e a falta também de estudo, nessas iniciativas judiciais de se determinar a emenda da petição inicial para que se faça um pedido principal e que o pedido formulado em tutela antecipada antecedente passe a constar como um pedido de tutela provisória incidental, né? Então, fica aquela confusão, e eu acho que isso é natural, mas se você olhar em alguns julgados, você vai ver que já tem alguns julgados já autorizando a propositura dessa tutela antecipada de caráter incidente. Eu acho que o CPC poderia ter avançado um pouquinho mais, poderia ter admitido também a estabilização para a tutela provisória em caráter incidental, se não houvesse recurso. Mas aí nós teríamos um avanço muito grande aqui para o nosso ambiente brasileiro. A França passava por uma crise há muitos anos atrás por conta da demora do processo. Então, lá se criou, com o novo CPC francês, que não é nem tão novo agora, uma verdadeira jurisdição de urgência, com a criação de órgãos para analisar os pedidos de urgência. E hoje é uma coisa assim que é muito comum lá. Aqui no Brasil, eu costumo dizer o seguinte: nós temos um processo, e aqui vale não só para as tutelas provisórias em caráter antecedente, mas vale aqui para tudo, Adonísio. Nós temos aqui um processo que serve de liminares e que vai rápido, que vem recurso atrás de liminar, é recurso, e isso chega até os tribunais superiores, às vezes apenas com decisões monocráticas. E o outro processo é o processo ordinário, que esse demora muito mais, demora anos, e ainda quando se tem o poder público como parte, aí nem se fale, né? Aí é uma questão já de gerações. Podemos ir para uma última pergunta, temos aqui mais se a gente ficar aqui, tiver até 9, viu? Vamos lá. Vamos lá, tem aqui uma pergunta de Márcio Aleixo. Professor Lucon, por gentileza, quando a decisão transitada em julgado venha a ser considerada inconstitucional pelo STF, a modulação dos efeitos da decisão só vale para situações futuras? Essa é uma pergunta ótima. Vejo, essa questão da modulação, eu já ouvi de ministros do Supremo dizendo que o Supremo pode tudo, né? Inclusive modular para o passado, né? Mas agora está nessa moda de modulação, né? E tem umas súmulas do STJ que precisam ser derrubadas para isso tudo. Veja, se você pegar o parágrafo, se não me engano, 12 da impugnação ao cumprimento de sentença, um artigo aqui eu preciso me lembrar, se é o 525, parágrafo 12, vai ver que se tiver a formação de uma coisa julgada superveniente, essa coisa julgada pode atingir o cumprimento de sentença. E não se fala de modulação aqui, vai atingir a totalidade. Eu acho que aqui o cumprimento de sentença adquire feições rescisórias, né? Não se fala de modulação aqui. O Supremo fala de modulações agora, tem procurado fazer modulações, mas em situações muito específicas, né? Embora se queira que se module em toda e qualquer situação, muitos doutrinadores desejam isso, não é o que se vê na prática. Inclusive com essa possibilidade de uma ação dessa rescisória aí, futura, sem prazo, né? Não tem nem prazo para rescisória, vem a declaração imperativa por parte do Supremo Tribunal Federal e se faz a desconstituição de um título executivo judicial que está em fase de cumprimento de sentença, às vezes há alguns anos, né? Então, vejo essa problemática. Isso foi introduzido no CPC já há alguns anos,
houve uma alteração legislativa do extinto 741 do CPC de 73. O fundamento era um dispositivo do regimento interno da Corte Constitucional Alemã e que entrou aqui no ordenamento até por uma sugestão do ministro Gilmar, que estava começando no Supremo, tinha acabado de sair da AGU, e, na verdade, era essa ideia de, por exemplo, haver uma declaração de inconstitucionalidade e essa declaração de inconstitucionalidade ser utilizada num futuro cumprimento de sentença. E hoje nós sabemos que eu não diria nem declaração, eu diria reconhecimento de inconstitucionalidade pode se dar também no controle difuso, né? Então, em recurso extraordinário, porque o recurso extraordinário exige repercussão geral e já passa a ter uma eficácia maior do que aquela das partes que figuram como sujeitos do processo em um recurso. Então, nós já temos essa situação, que é uma situação um pouco complicada, que gera essa problemática da instabilidade jurídica e essa instabilidade indesejada. Então, seria interessante modular, mas às vezes o Supremo não modula, ele profere lá a decisão em recurso extraordinário e aí aquele que teve aquela decisão favorável vai pegar aquela decisão e jogar para o cumprimento de sentença. Então, vamos dizer, seria melhor modular? Eu não sei dizer se seria melhor modular, vai depender do caso concreto. Em algumas situações é bom, em outras não. Eu havia dito aqui na minha exposição que até teve um caso aqui em que o ministro Alexandre conferiu um efeito rescisório, rescindendo a uma reclamação, com base num tema de repercussão geral que não havia sido ainda sequer julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para isso, nós precisamos realmente pensar com muita calma sobre que mecanismos desejamos de impugnação das decisões judiciais. Queremos abrir tudo ou se queremos reduzir esse espectro? Na forma que está no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos uma abertura muito grande de questionamento das decisões judiciais. Mais ainda, sem modulação. A modulação aqui que vem ocorrendo aqui no Brasil é uma modulação opiúdice, por obra do juiz, não vem acontecendo por obra da lei. Então, essa é uma questão a ser muito debatida e pensada. Ótimo. Estou vendo aqui, pessoal, temos aqui Rosânia Lopes, aluna da Unifeg, Guaxupé, Minas Gerais. Assim, maravilhada com esta oportunidade. Zenóbia Brito aqui dizendo, encantada com a palestra do professor Paulo Henrique Lucon. Muito obrigado, um abraço para os amigos de Minas Gerais. Maravilha. Lucon, o pessoal aqui comentando, Márcia Alice diz, professor Lucon, hoje minha pergunta não foi uma interrogação / afirmação. Risos. Tá certo. A gente tem visto algumas coisas. A gente que advoga vê coisas inusitadas, né? Vê coisas realmente inacreditáveis. Isso vem acontecendo de forma mais comum do que nós imaginamos, né? Rescisória julgada procedente com um voto no tribunal, coisas assim. Realmente, essa semana eu ganhei uma rescisória no STJ com um voto do relator, né? Agora vem agravo, né? Vem essas coisas todas aí. Em relação àquele comentário que você fez da transição entre dois códigos, me lembrou uma história de um professor meu aqui, do professor da graduação. Ele contava uma história... Eu tô com um cachorro aqui, o cachorro aqui. Ele está bem vestido, porque lá está frio, né? Tá frio, hoje está frio aqui. Mas aí ele dizia o seguinte, que ele advogava no CPC de 39 e mudou para o CPC de 73. E aí ele foi para uma audiência, e aí o juiz chegou num determinado ponto da audiência que o juiz falou assim, estou determinando agora que as partes saiam da sala. E aí os advogados acharam aquilo esquisito, já iam levantando também para sair. Ele falou, não, os advogados não, só as partes. Aí as partes saíram,
Aí, depois que as partes saíram, a gente falou assim, doutores, é o seguinte, no CPC de 39 era assim. Agora, no de 73, eu não sei como é que a gente vai fazer. Então, É isso mesmo. vamos chegar aqui a um denominador em comum para poder ver como é que a gente vai tocar essa audiência daqui para frente, né? Aí eu fico pensando assim, falei, pô, tá aí, é um negócio processual. Os caras, diante, já que estava todo mundo em dúvida, e aí eles que fizeram, suspenderam a audiência para poder fazer um negócio processual e dizer assim, ó, vamos tocar assim, né? A partir de agora. Você vê que Maravilha. tem muitas coisas, né? Eu já tentei negócios jurídicos processuais aqui em São Paulo sobre competência e eles não aceitaram, não adianta, você tem resistência, né? Às vezes com a aquiescência da parte contrária não aceita, não adianta, não tem jeito. E aí entra uma série de questões aí ligadas à maturidade, ao tempo que o código está em vigor, isso tudo tem que levar em consideração. Né? A gente passa uns 5 anos para um código em vigor, não é nada na história. Né? O CPC de 73 demorou quantos anos para estabilizar os entendimentos e ainda assim terminou lá o CPC e não conseguiu chegar à conclusão sobre vários temas que depois foram introduzidos por força de um direito jurisprudencial, por força das decisões que foram fruto de interpretação das normas do CPC de 73 e que depois foram incorporadas no CPC de 2015. Então, é um trabalho contínuo, de formiguinha, e que a gente faz aqui nessas conversas, nesses diálogos, e aqui é o importante papel do advogado na definição da interpretação do direito. Não são os juízes que interpretam as normas jurídicas, mas são os advogados que levam os juízes às interpretações e, a partir daí, os juízes passam a definir qual é a correta interpretação da norma jurídica. E assim tem sido, e isso tem sido dito por muitos ministros, da importância do advogado de colocar esses aspectos diferenciadores na interpretação da norma. Né? Muito bom. Bom, vamos finalizando. Queria reiterar o agradecimento, Lucon. Estou vendo aqui vários elogios. Vitor Gurgel passou por aqui. Wagner Neves, lá de Senhor do Bonfim, também agradecendo e parabenizando. Márcio Aleixo, que fez a pergunta, dizendo que foi uma excelente live. Cela Esteves, deve ser Marcela. Queria agradecer imensamente por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui, ainda que virtualmente, à Reza da Bahia. Sucesso essa live, veja que a gente tem aqui um bocado de gente aqui aplaudindo e interagindo. Acho que essa dinâmica da interação ela é bacana, e a virtualidade permite isso, né? E é sempre bom tê-lo aqui na Reza da Bahia, tê-lo aqui na Bahia. Volte sempre, a casa é sua. Muito obrigado. Eu só agradeço, Adonias, é sempre bom revê-lo. Você tem feito um trabalho importante na ESA da Bahia, também representando os advogados da Bahia junto ao Conselho Federal, trabalho importantíssimo, e eu só sinto que essas lives e esse distanciamento me impeçam de fazer uma visita a Salvador, que é uma cidade sempre tão gostosa e tão aprazível, que tem muitos queridos e estimados amigos. Não é? Eu lembro aqui, já fui dar aula até para o Fred, aí o Fred acho que nem mestre era ainda, já faz algum tempo, gente. Mas temos muitos amigos aí, formamos uma comunidade de processualistas muito bacana, e é sempre bom reencontrá-los. E acho que aqui foi mais uma oportunidade também de conhecer nossos queridos ouvintes aí que estão aí em todos os lugares do Brasil. Muito obrigado, Adonias. Meu abraço fraterno aí a todos os amigos. Vamos lá, não desanime, o momento é difícil, mas vamos sair dessa e, evidentemente, mais fortes e sabendo que também temos esse recurso de fazer essas lives e colocar discussões jurídicas interessantes e acessíveis a todos. Muito obrigado. Fiquem bem aí. Maravilha. Gente, para finalizar, eu queria já anunciar
o tema e os convidados do nosso encontro da próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, nós teremos também aqui uma dobradinha ANEP e BDP. Teremos nossa querida Rogéria Dotti, que vai tratar da ampliação da colegialidade, ali, que está ali no artigo 942 do CPC, e o queridíssimo amigo também, Pedro Henrique Nogueira, que vai tratar de processo civil negociado. Então, próxima quarta-feira, 18 horas, aqui no Instagram da ESA, aqui no canal do YouTube da ESA, esperamos todos. Locom, muitíssimo obrigado, fique bem, sempre bem-vindo à Bahia, espero revê-lo pessoalmente, aqui na Bahia, em São Paulo, em Brasília, em Gramado, em Porto Alegre. É isso mesmo, nós todos estamos no mesmo barco, estamos juntos aí, é isso que é importante, sabemos que estamos aqui no Brasil e somos um só e vamos sair dessa, se Deus quiser. Tchau, fiquem bem aí. Muito obrigado, Adonias. Tchau, gente. Tchauzinho, gente. Obrigado. Vamos encerrando. Um abraço para todos. Um abração, obrigado.